Olá, segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o que temos para hoje? Hoje é a aula 7 e é a nossa revisão, então fiquem atentos que vamos iniciar a revisão. Então, dando início à nossa revisão, vamos falar primeiro sobre funções da arte. A arte ela pode apresentar diferentes funções em cada sociedade. Ela pode contar histórias, educar, provocar reflexões, pode representar a realidade ou criticá-la, ser manifestação dos sentimentos do artista, do sonho, imaginação ou fervor religioso. E pode não ter função alguma, bastando-se por si mesma. Ou seja, a arte ela tem algumas funções em algumas sociedades, como podemos perceber nas aulas passadas. Por exemplo, ela tem uma função religiosa em determinadas sociedades. Por exemplo, no Antigo Egito, na Idade Média, ela tinha uma função religiosa. Já lá no Renascimento é que surgiu a palavra arte. Então, foi nesse momento que surgiu a arte como experiência estética. Então, ela serve apenas para ser apreciada. Então, cada sociedade, a arte ela vai se modificando. Então, a arte, ela, quando entra em contato com o público, ela pode gerar interpretações muito diferentes das pretendidas pelo artista. Mas pode-se dizer que, de uma forma geral, as manifestações artísticas possuem em comum seu caráter estético. Uma mesma obra pode despertar experiência muito diferente nas pessoas. Por exemplo, lá na pré-história, os seres humanos faziam arte sem perceber que era arte, faziam as pinturas rupestres. Era uma forma de sobrevivência, porque acreditavam que eram alguns estudiosos, ao observar aquelas pinturas, concluíram que fazia parte de um ritual sagrado, certo? Então, cada sociedade vê a arte de formas diferentes, certo? Ela pode ter uma função ou ela não pode ter função nenhuma. Então, mas todas elas têm um caráter estético, assim como as pinturas pré-históricas, por exemplo, cada estilo artístico, certo? Então, cada momento da história da arte, ela tem uma função, ela tem um estilo diferente. E agora a gente vai revisar as linguagens da arte. A arte ela existe de muitas formas, com diferentes conceitos. Cada civilização produz arte e a define dependendo de seus costumes, valores e história, como já foi falado. Então, nós temos aqui 5 linguagens artísticas, certo? Nós temos as artes plásticas, que engloba a pintura, o desenho, a escultura, o grafismo, as instalações, e temos a dança, a música e teatro. Então, cada uma dessa manifestação artística, ela tem um estilo. Por exemplo, existe as clássicas, tanto a dança, a música, o teatro clássico, o teatro contemporâneo, moderno. Então, para cada uma manifestação artística tem um estilo diferente. Existem aquelas mais populares e aquelas mais clássicas. E também nós temos o circo. O circo ele engloba todas essas manifestações artísticas. Tanto as artes plásticas, a dança, a música, certo? Então, vamos dizer assim, que é uma manifestação completa. Então, cada povo ele constrói caminhos de sua arte. Ela surge de modos diversos e peculiares que seria impossível classificar tanta pluralidade de forma rígida e específica. Então, já falamos das 5 linguagens, agora a gente vai falar um pouco sobre a arte plástica, que é representada através desse pintor, que é o Jorge Seurat, que representou o circo através de uma pintura. Então, nessa pintura aqui, ele usou o estilo do pontilhismo, como vocês podem ver aqui, e nesse período não havia fotografia. Então, os artistas, eles produziam os acontecimentos, os eventos, através do quê? Da pintura. Então, a gente vai falar um pouco o que é a arte plástica, como já falei,
que são manifestações que caracterizam pelo uso de materiais físicos. E aí nós temos como material a tela e a tinta, certo? E para criar obras visuais ou táteis, o termo enfatiza a ideia de modelar da forma, por isso o nome plásticas. Então, o circo é uma das manifestações mais importantes, obras do pintor francês Georges Seurat, como eu já falei, sendo amplamente reconhecida como sua última criação antes de sua morte, em março de 1891. Aqui, o tema retratado na pintura ganhou destaque no final do século XIX, refletindo uma presença cada vez mais marcante na época. Então, nessa época, os artistas começaram a representar o circo através da pintura, certo? No século XIX, os circos na França eram mais do que apenas um entretenimento. Era um espetáculo fascinante que cativava o público e inspirava muitos artistas. Os impressionistas, em particular, frequentemente retratavam cenas do circo, como vocês podem observar, com figuras como gigantes, elefantes, andando de bicicleta e audaciosos atos acrobáticos. E aqui a gente pode ver aqui uma bailarina andando sobre um cavalo. Então, a gente pode analisar essa obra aqui, que o palhaço, em primeiro plano, como vocês podem ver, se destaca com o rosto pintado de branco. Olha, observem bem. Constratando com seu cabelo em traje escarlate, à direita, um mestre de cerimônia, elegantemente vestido, está posicionado à frente de palhaços, enquanto o acrobata salta diante dele. A figura central da obra é uma jovem com coragem, cavalga num cavalo branco, selvagem, indo do centro da cena em direção ao lado esquerdo da tela. Então, nesse período aqui, como vocês podem observar, eram muito utilizados os animais nos espetáculos circenses. Bem, o circo ele é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade e passou por diversas transformações ao longo do tempo. Então, vamos agora falar sobre os elementos do circo. Primeiramente, nós estamos aqui no picadeiro do circo, que é um dos símbolos mais marcantes da arte circense e representa muito mais do que o espaço físico onde as apresentações acontecem. Ele funciona como patrimônio cultural, pois guarda saberes, tradições, linguagens e memórias transmitidas entre gerações. Então, vale destacar que é um patrimônio imaterial, certo? Porque o espetáculo ele não é palpável, ele acontece naquele momento ali e tudo depois é desmontado, certo? Aqui no picadeiro, diversas expressões artísticas se encontram: acrobacias, palhaçaria, malabarismo, equilibrismo, magia e números com animais, presentes sobretudo nas práticas circenses históricas, como nós vimos ali naquela obra de arte. Esse espaço circular cria uma relação de proximidade entre artista e público, reforçando o caráter comunitário e afetivo do circo. Agora nós vamos revisar apreciações de espetáculos circenses de diferentes épocas. Então vamos apreciar através de um VTzinho, de um vídeo. Então vamos assisti-lo. Em suas primeiras formas, já na antiguidade, civilizações como Egito, China e Grécia realizavam apresentações que lembravam práticas circenses, como acrobacias, equilibrismo e demonstrações de força. Na China, por exemplo, há registros de performances acrobáticas há mais de 2.000 anos, muitas delas ligadas a festividades imperiais. Embora ainda não existisse o circo como conhecemos, essas expressões revelavam o fascínio humano por habilidade física, risco e espetáculo. Considera-se que o criador do circo moderno foi Philip Astley, um ex-soldado britânico que, em 1768, iniciou apresentações de equitação acrobática em um picadeiro circular. Esse formato, além de facilitar as manobras dos cavalos, tornou-se símbolo característico do circo. Com o tempo, Astley passou a incorporar outras atrações, como malabaristas, palhaços e acrobatas.
estruturando assim um modelo que seria difundido em diversos países. Durante o século XIX, o circo expandiu-se internacionalmente, ganhando companhias itinerantes que viajavam em grandes lonas e tendas, levando diversão a diferentes regiões. Essa fase marcou o auge do circo tradicional, com números de animais, trapézios e palhaços emblemáticos. Nos Estados Unidos surgiram grandes companhias, como o tradicional Ringling Bros. Barnum and Bailey, que se tornou referência mundial. No século XX, o circo enfrentou desafios devido ao avanço de novas formas de entretenimento, como cinema, televisão e internet. Ainda assim, passou por importantes reinvenções. Então, nesse videozinho, vocês puderam assistir um pouco da história do circo. Então, mais uma vez, vamos falar do circo como patrimônio cultural, amazônico e global. O circo é uma manifestação artística antiga que se reinventou ao longo do tempo, tornando-se um importante patrimônio cultural no mundo e na Amazônia, certo? Então, em escala global, ele evoluiu de espetáculos tradicionais para formas contemporâneas que misturam teatro, dança, música e crítica social, revelando discursos sobre corpo, risco, talento e identidade. Na Amazônia, o circo adquiriu características únicas. Durante décadas, os circos itinerantes viajavam por rios e estradas, levando alegria a comunidades ribeirinhas e construindo vínculos afetivos que marcaram a memória coletiva. Esses circos familiares preservam saberes, histórias e práticas artísticas que são fundamentais para a identidade cultural da região. O circo fluvial itinerante representa o verdadeiro resgate da memória circense na Amazônia. Ele é a forma de arte que sobreviveu ao colapso do ciclo da borracha, adaptando-se à geografia e à cultura da região para se tornar um elemento fundamental na vida das comunidades ribeirinhas e cidades do interior. Vamos agora falar sobre como valorizar o circo como patrimônio cultural global e amazônico. Então, isso significa preservar memórias, linguagens artísticas e modos de vida que expressam criatividade, resistência e pertencimento. Hermínia Silva, pesquisadora, que já faleceu em 2024, ela destacou a importância do circo familiar na construção da arte popular brasileira, enquanto estudos sobre cultura amazônica reforçam o valor dessas práticas como patrimônio imaterial. Resgatar essa memória significa reconhecer o circo como parte essencial da identidade amazônica, valorizando suas histórias, trajetos, estética e relações com as comunidades ribeirinhas. Vamos agora assistir um outro VT que vai mostrar os artistas circenses e os riscos e habilidades que eles possuem. Vamos lá? O circo produz discursos simbólicos que vão além do entretenimento, especialmente por meio das apresentações de corpo, risco e habilidade. O corpo circense é treinado e disciplinado, simbolizando força e superação, mas também revelando tensões ligadas a padrões estéticos e a intensa exigência física. O risco cria a emoção do espetáculo, representando coragem e desafio, embora seja resultado de técnica e controle rigorosos. A habilidade exalta a virtuosidade e o domínio técnico dos artistas, reforçando narrativas de dedicação e tradição. Juntas, essas dimensões constroem significados culturais que transformam o circo em uma linguagem artística que expressa valores, identidades e modos de vida. Então, no VTzinho, vocês viram as habilidades e o risco dos artistas circenses. Bem, o circo, ele não é apenas um espetáculo, é um modo de viver,
Nos bastidores, os artistas compartilham histórias de estrada, ensaios infinitos, laços de família e uma paixão que passa de geração em geração. Eles levam consigo a missão de espalhar encanto por onde passam, criando memórias que brilham nos olhos do público muito depois do espetáculo terminar. Vamos agora falar sobre os elementos culturais que revelam a diversidade e a riqueza do circo. Influências de diferentes povos, tradições e contextos sociais aparecem no modo de vestir, nas histórias contadas, nas técnicas utilizadas e até na forma como o espetáculo se organiza. E agora vamos diferenciar o circo tradicional do contemporâneo. O circo tradicional ele se estrutura predominantemente a partir da demonstração da habilidade física e do risco real, como elementos centrais do espetáculo. Já o circo contemporâneo desloca o foco para a dramaturgia, a teatralidade e a experimentação artística. O circo contemporâneo especialmente incorpora referências da dança, do teatro, das artes visuais e de manifestações populares, criando produções híbridas e inovadoras. O circo contemporâneo se diferencia do circo tradicional ao abandonar elementos como o uso de animais e muitas vezes o picadeiro central, o ringue e o mestre de cerimônias, ou seja, o MC tradicional. A hibridização de linguagens típica do circo contemporâneo redefiniu a gramática cênica circense ao integrar dança, teatro físico, dramaturgia visual e tecnologia digital no lugar da sequência de números independentes. Surge uma estrutura narrativa contínua como unidades estéticas e conceitual. Agora nós vamos ver os elementos sonoros do circo. Os elementos sonoros funcionam como guias emocionais, a música dita o ritmo das acrobacias, reforça o humor nas cenas de palhaçaria e cria suspense para números arriscados. Além da música, efeitos sonoros, passos exagerados, quedas cômicas, batidas sincronizadas, complementam a narrativa e ampliam a expressividade dos artistas. Vamos ouvir um pouco a sonoplastia de uma música circense? Dando prosseguimento, a música no circo é muito mais do que um acompanhamento. Ela é a estrutura rítmica da acrobacia. Ao observar um vídeo, podemos analisar o tempo, ou seja, a velocidade da música, o clima e emoção. O tom da música define o clima. Um tema melancólico pode transformar uma queda de tecido em uma dança dramática. Um tema de jazz e divertido transforma um erro em piada. A música acompanha o tempo da performance. Uma música mais lenta pode destacar a graciosidade e a dificuldade técnica, enquanto uma música rápida quer a tensão e excitação comum em números de malabarismo ou voos. No circo clássico, a maquiagem do palhaço é uma assinatura e um código. Ela é definida e representa um arquétipo. O ponto central da maquiagem, o nariz vermelho, é o símbolo universal do palhaço. Ele representa o coração do personagem, sua vulnerabilidade e a capacidade de encontrar alegria, mesmo nas situações mais simples. A maquiagem do palhaço tradicional, cara branca, simboliza historicamente a autoridade, o poder e a aristocracia. Esse tipo de palhaço, conhecido como clown ou branco, representa a figura que está no comando, na dinâmica cômica. A maquiagem no circo contemporâneo é uma forma de arte cênica expressiva que evoluiu de estilos tradicionais para criações mais abstratas, glamourosas e conceituais, frequentemente usando técnicas de luz e sombra e efeitos especiais para construir a identidade do personagem. E aqui vocês podem observar a maquiagem do circo contemporâneo, do Circo du Soleil. O espetáculo Alegria
do Circo de Solé, como vocês podem ver, é uma releitura de um show clássico marcada por acrobacias emocionantes, uma trilha sonora icônica, figurinos surreais e cenários vibrantes. A Alegria foi lançada em abril de 1994, durante as comemorações pelos 10 anos do grupo. Considerada uma das produções mais emblemáticas do Circo de Solé, a Alegria percorreu diversas cidades importantes, como Nova York, Londres, Paris, Lisboa, Sydney, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, ou seja, aqui no Brasil. A trama central gira em torno de um reino sem rei e a disputa pelo poder que se instala. Um bobo da corte tenta assumir o trono, enquanto uma nova geração, representando a juventude e a esperança, desafiam a velha ordem. Cada produção do Circo de Solé representa a essência da inovação circense, reunindo enredo, cenografia e figurino exclusivos, além de música executada ao vivo durante todas as apresentações. Então, vocês puderam ver aí, durante a nossa revisão, o circo tradicional e o circo contemporâneo. Geralmente, nós mostramos para você o Circo de Solé, que ele é uma sequência, uma narrativa. Os artistas fazem uma teatralidade. Então, o espetáculo é contínuo. Já no circo tradicional, existe uma numeração, ou seja, primeiramente vem o apresentador, depois o palhaço, os acrobatas, só que as apresentações, elas são, vamos dizer, elas não são uma sequência como o circo contemporâneo, certo? Cada apresentação é diferente. O mágico faz a sua apresentação, os acrobatas faz a sua apresentação, o mágico. Já no circo contemporâneo, não, é uma sequência, é uma teatralidade, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e assim finalizamos essa revisão.